Oi, meus fofinhos, tudo bom com vocês? Então, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Esse conteúdo é novo e eu preciso que você tenha ele registrado no seu caderno, tá? Se você ainda não fez isso, pega lá o seu roteiro, corre nele e lá embaixo tem tudo que você precisa ter registrado no seu caderno. Aí, à medida que você for assistindo essa aulinha, você vai fazendo suas observações, tá bom? Esse conteúdo vai estar aqui no seu livro de número 1, que é o livro que a gente está usando, capítulo de número 2. Fica atento porque o capítulo 2 começa aí no módulo 4 com uma parte de fenômenos físicos e químicos, que a gente não vai tratar agora, tá? Então não esquenta com essa parte. Vamos para substâncias e misturas. Só que antes de começar com substância e mistura, eu preciso que você entenda o que é um elemento químico. E fica meio complicado, porque a definição que a gente mais usa é essa aqui, ó. É um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Mas a gente não estudou número atômico ainda, tá? Então, é meio chatinho de eu te definir, mas a gente precisa ter uma noção. Elemento químico é hidrogênio, é oxigênio, é carbono, é ferro. Então, você já tem uma vivência, uma certa experiência em falar sobre os elementos, mas sem saber direitinho o que são eles, tá bom? Nós temos lá na tabela periódica elementos naturais e elementos artificiais, os elementos que existem na natureza e os elementos criados pelo homem em laboratório. Então, sempre que eu for falar de um elemento, eu vou representar ele, olha aqui para a nossa imagem, sempre com uma letrinha maiúscula, e quando eu tiver um elemento que tenha um nome maiorzinho, é uma letrinha maiúscula e uma minúscula, como é o caso aqui do ferro, da prata, do hélio, tá? Alguns outros elementos vão estar com a letrinha sozinha, hidrogênio, nitrogênio, carbono. Então, você vai identificar sempre pela letra maiúscula, tá certo? Não foca muito agora em número atômico, Z, essas outras coisas que estão aqui, porque a gente vai trabalhar isso mais na frente, tá bom? Até por isso que essa parte não está no seu caderno, não está no seu registro. Vamos lá. Eu tenho que saber o que é um sistema. Ai, meu Deus, isso aqui era um número 2, tá? Ignora aqui era um número 2. Número 2, sistema. O que é o meu sistema? É aquilo que eu estou estudando, tá? Se eu separei esse copinho bonito aqui, ó, com líquidos em arco-íris para estudar, o meu sistema é o que está contido aqui dentro desse copo. Se eu separei a sala do 9º ano do SEB Dinatos para estudar, o meu sistema é tudo que contém nessa sala. Então, o sistema é aquilo que eu estou sendo objeto de estudo. Eu estou fazendo um estudo, tá? A fase, é muito importante que a gente foque na fase, tá? Porque a fase ela vai ser muito importante para a gente diferenciar coisas homogêneas e heterogêneas. O que é uma fase? É aquilo que eu enxergo e que me parece ser uma coisa só. Então, aqui se você olhar nesse copinho, esse copinho ele está te mostrando uma fase mais laranja, mais vermelha, uma fase mais laranja, uma fase amarela, uma fase verdinha, uma fase azul e uma fase roxinha, tá? Essas fases são aonde eu consigo olhar e determinar que parece que isso aqui é uma coisa só. Tem as mesmas características, tem um aspecto uniforme, tem um aspecto homogêneo. Se alguém já bateu massa de bolo ou fez pão alguma vez na vida, já viu isso? Mistura os ingredientes até ter um aspecto homogêneo. É quando tá tudo igualzinho, quando tudo parece ter incorporado e ser uma coisa só. Então, a minha fase vai ser cada uma dessas porções aqui que tem aspecto uniforme. Aparentemente, parece ser uma única coisa. O meu sistema, então, homogêneo, é um sistema que vai ter uma única fase. Então, eu não vou ver várias divisórias como eu vejo nesse copinho. Eu vou olhar para o meu sistema e ele vai aparentar todinho um aspecto bem uniforme, bem homogêneo. O meu sistema heterogêneo, por outro lado, ele vai apresentar várias fases, mais de uma fase para mim, tá? Então, eu vou conseguir enxergar mais de uma coisa diferente, como é o caso deste copinho. Esse copinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Eu enxergo 6 momentos, 6 porções diferentes nesse copinho,
tá bom? Substância. Aí agora, nesse momento, eu quero que você dê um pause no seu vídeo e você vai responder essa pergunta aqui para mim, tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre as substâncias listadas abaixo? As substâncias aqui da letra A e as substâncias aqui da letra B. Pausa seu vídeo. Foi. Ali naquele slide anterior, fofinhos, vocês viram algumas moléculas, tá? Algumas fórmulas químicas. O que acontece? A maioria dos nossos elementos, eles não são encontrados sozinhos na natureza. Eles precisam estar junto de outros para poder existir de forma estável, bem bonitinho, tá? Então, raramente você vai ver um elemento sozinho. E aí, o que vai acontecer? Vários átomos desses elementos vão se combinar para poder formar as moléculas, para poder formar as substâncias. E as minhas substâncias, elas têm fórmulas. Por exemplo, a fórmula da água, essa você conhece, eu tenho certeza. Então, ó, H2O. Depois a gente vai estudar a fundo o que significa cada coisinha dessa fórmula, tá? Mas você tem que entender que aqui tem átomos do elemento hidrogênio combinados com o átomo do elemento oxigênio. Isso tudo forma uma molequinha de água. Quando a gente tem uma substância pura dentro lá do meu sistema, eu vou ter uma única composição química, uma única fórmula química. Então, imagina que você pegou um copinho e nesse copinho você colocou água destilada, só água destilada, acabou, não tem mais nada ali dentro. Então, eu vou considerar esse sistema como sendo uma substância pura, porque apresenta um único tipo de molécula, tá? Um único tipo de fórmula. E, além disso, nesse meu sistema, eu vou ter ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade constantes. Lembra que lá no nosso gráfico, a gente diferenciava o sistema com substância pura e o sistema com mistura através dos pontos de fusão e de ebulição? Aqui, ó, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição sempre numa temperatura constante. E outra característica é a densidade, que também é sempre a mesma, ok? Aí, meus amores, a minha substância pura pode ser dividida em simples e composta, que era exatamente o que a gente tinha lá no nosso slide anterior, tá? Na letra A, eu coloquei para vocês apenas fórmulas que continham um único elemento químico. Não importa quantos átomos desse elemento se juntem para fazer essa fórmula. O que importa é que seja sempre o mesmo, tá? Na substância composta, a gente vai ter 2 ou mais elementos químicos. Observa bem bonitinho aqui do lado, ó, que eu coloquei para vocês, nessa imagem. Então, as minhas substâncias simples, você vai ver que dentro de uma molécula, cada quadradinho desse aqui que eu vou fazer para você é uma molécula que está representada, tá bom? Dentro de uma molécula, você tem apenas um tipo de elemento. Um tipinho de elemento químico. Ele precisa estar sozinho? Não. Mas se ele estiver junto, ele tem que estar junto com outros iguaizinhos a ele. Então, aqui, ó, o gás hidrogênio são 2 átomos de hidrogênio. Gás nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Gás ozônio, 3 átomos, todos de oxigênio. Então, são todos iguaizinhos. Você percebe que tem até a mesma cor. Na minha substância composta, por outro lado, ela ainda é pura, ela ainda está sozinha, tá? Mas assim como a água, ó, você tem mais de um elemento químico formando aquela molequinha. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico. Ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, que ficou até faltando o Lzinho aqui. Esse aqui também, ó, você conhece esse cara tem tempo. Gás carbônico, CO2, repara a fórmula quando você fala CO2. Tem 2 elementos aí, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio colocados juntos. Olha a água aqui, olha a água, olha a água. 2 hidrogênios, H2, e um oxigênio, O, H2O. Cloreto de sódio, seu sal de cozinha, seu brother. Tá aqui, ó, um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, a diferença, basicamente, é, se eu tiver um sistema com uma substância pura, Esqueci. Meu Deus, me ajuda. As minhas fórmulas têm que ser sempre as mesmas, tá? Eu não posso ter mais de uma fórmula, tem que ter só aquilo. Se tiver água, tem só água.
Se tiver oxigênio, tem só oxigênio. Se tiver hidrogênio, tem só hidrogênio. Mas essas substâncias, elas podem ser formadas ou pelo mesmo elemento químico sempre, que é a minha substância simples, ou por mais de um elemento químico, 2, 3, 4, 5, 10 elementos químicos, eu vou ter a minha substância composta. Por isso que eu falei para você, tem que focar no conceito de elemento, tá? Então, vários átomos se juntam para formar uma molécula. Se todos esses átomos são iguais, a molécula é de uma substância simples. Se você tem pelo menos 2 átomos de elementos diferentes, você vai ter uma substância composta. Parece que é muita coisa, mas na verdade isso aqui é bem simples. Depois, quando você for estudar, você vai perceber, tá bom? Esse conceito aqui de alotropia, eu preciso que você dê uma atenção para ele, tá? Só porque ele pode parecer meio confuso, mas eu só preciso que você saiba o que é, tá bom? Então, eu vou ter um mesmo elemento químico, um único elemento químico, formando 2 ou mais substâncias simples. Então, é o mesmo elemento que vai se juntar de maneiras diferentes entre si para poder fazer uma ou 2 ou 3 substâncias diferentes. O exemplo que eu coloquei para vocês está aqui, ó, o oxigênio e o ozônio. Observa a molequinha de cima, ela tem 2 átomos do elemento oxigênio. Isso é o gás oxigênio. A molequinha de baixo tem 3 átomos também do elemento oxigênio. Só que esse aqui é o gás ozônio. Então, são 2 substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá bom? E aí eu posso usar o ozônio de exemplo com o oxigênio, ou o fósforo, ou o carbono em forma de diamante e o carbono em forma de grafite. Esse aqui também é super legal de você saber, tá? Fica de olho nisso daí. Misturas. Então, nós já vimos, vamos recapitular, o que é elemento químico, o que é um sistema e o que caracteriza uma substância pura. Agora eu vou para a minha mistura, tá? Para a gente finalizar. Nós vimos lá, nos nossos gráficos de mudança de fase, que as misturas são aquelas que tinham um delta na fusão e na ebulição. Tinha uma variação de temperatura no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Por quê? Porque eu estou reunindo, eu estou juntando 2 ou mais substâncias. Se cada é o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, aí a mistura de todas elas não vai ser algo constante, tudo bem? Então, eu não vou perder as propriedades e não vou gerar uma nova substância. Por que eu estou te dizendo isso? Para que fique bem claro que mistura é diferente de reação química, tá? Mais para frente a gente vai estudar as reações, fica tranquilo. Mas a mistura é quando você coloca, por exemplo, água e óleo, que é o exemplo que tem aqui, ó, nessa foto. Acontece alguma coisa? A água deixa de ser água ou o óleo deixa de ser óleo? Não, eles ficam ali juntinhos, eles não se dissolvem, ok? Ficam misturados, mas tudo bem, a água é água, o óleo é óleo. Quando você coloca sal na água, quando você coloca sal na água, aquilo ali não reage e vira uma coisa nova. Continua sendo água, só que agora com sal. E o sal continua sendo sal também, tá? Então, na minha mistura, eu não tenho formação de novas substâncias, tá bom? A minha composição química agora vai ser variável. Então, eu não vou ter uma fórmula. Não tem fórmula para a gente descrever as nossas misturas. Por quê? Porque são várias substâncias. Então, eu posso escrever, por exemplo, se eu estiver falando da água com sal, H2O mais NaCl. Mas não tem uma fórmula, tá? Depende do tanto de água, depende do tanto de sal, depende se o sistema tem só isso ou se tem mais coisas. Então, a gente não tem uma fórmula definida, tá? Os meus pontos de fusão, ponto de ebulição e densidades agora não são mais constantes. Eles vão depender da composição, do que tem e de que tanto que tem de cada um dos seus componentes. A minha mistura, ela tem a mesma classificação do meu sistema, homogênea e heterogênea, tá? Gente, a palavra homo vem de igual e a palavra hétero vem de diferente. Então, quando eu falo de uma mistura homogênea, é aquela mistura que não parece uma mistura.
Quando eu olho para a carinha dela, ela parece que tem uma coisa só. O exemplo aqui, ó, a sua água com sal. Quando você coloca sal na água, um pouquinho, né? O sal se dissolve na água, muito bem. Fica ali uma mistura uniforme, fica ali uma mistura homogênea. Quando você olha para um copo de água salgada, você não consegue ver o sal, tá? Porque ele está homogeneizado, ele está bem misturado. Uma mistura heterogênea, por outro lado, tá? É quando eu consigo identificar que dentro daquele sistema, dentro daquilo ali, tem de fato uma mistura, porque eu vejo mais de uma coisa. Olha que água com óleo, ó. Nitidamente, quando você olha para esse sistema, você vê que aqui tem pelo menos duas coisas, duas substâncias. No caso, a água, a parte transparente, e o óleo, a parte amarelinha, tá? Aqui eu tenho, no mínimo, dois componentes. Pode ter mais? Pode. Pode. Como é que pode, professor? Como é que faz isso? Ué, aqui pode ter óleo. Ai, meu Deus. E azeite. Eu usei a canetinha errada. Aqui pode ter óleo e azeite nessa parte amarela. E aqui na parte transparente pode ter água e álcool. Eu vou pedindo desculpa aí por essa lambreca que eu tô fazendo aqui, tá? Porque tá sendo o melhor que nós estamos tendo para hoje, gente. Não tem jeito de discutir. Infelizmente, é o que eu dou conta de escrever, tá? Vocês vão me desculpar. Vamos continuar. Então, gente, não necessariamente o número de fases é a mesma coisa que o número de componentes, tá? Toma muito cuidado com isso. Fica tranquilo. De novo, eu tô o tempo todo te mandando ficar tranquilo para você ficar aí de longe de casa pensando, meu Deus, essa professora doida tá lá falando esse mundo de coisa para mim e eu não sei o que fazer com esse tanto de informação. Isso aqui é a introdução para a gente poder conversar nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Vamos lá. Esse sistema aqui, este copo, eu classifico como uma mistura, tá bom? De duas fases. Depois que ele estiver em repouso, vai ter a fasezinha amarela. Duas fases. Vai ter a minha fasezinha amarela, que é a fase oleosa, e a minha fasezinha branquinha, transparente aqui, que é a fase da água. Não necessariamente é só óleo e água. Como eu te dei de exemplo, eu posso ter aqui essas duas fases e 4 componentes diferentes: óleo, azeite, água e álcool. Mas eles se misturam aqui e ficam com essa carinha de duas coisas diferentes, tá? Outra coisa, quando você tem uma substância mudando de fase, lembra lá nas nossas mudanças de fases que a gente escrevia sólido mais líquido, líquido mais gasoso e tudo isso nos gráficos? Nesses momentos, eu constituo um sistema heterogêneo, tá? É um sistema heterogêneo porque eu vejo duas coisas, eu vejo a fase líquida e a fase sólida. Olha aqui, ó. Por exemplo, líquida e sólida. Eu vejo, eu enxergo porções diferentes aqui, mas elas são a mesma coisa. Então, aqui não é uma mistura. Aqui eu tenho uma substância pura, tá? Então, esse é o último cuidadinho que eu vou te pedir aqui nessa aula, por hoje. Nem sempre que eu tenho um sistema heterogêneo, eu vou ter uma mistura. Às vezes, nós temos um sistema heterogêneo que caracteriza uma substância pura, porque essa substância pura está mudando de fase, de estado de agregação, de estado físico, tá? E aí, para diferenciar, por último, uma substância pura de um sistema de um sistema homogêneo, eu vou verificar o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Por quê? O sistema homogêneo ou a mistura homogênea, eu tenho um aspecto visual de substância pura. Eu não consigo diferenciar se tem uma ou mais coisas ali naquela mistura, naquele sistema. Para eu saber, eu tenho que verificar as características, tá? As nossas propriedades que variam. Se for uma substância pura, as minhas propriedades são constantes. Se for uma mistura, as minhas propriedades vão ser variáveis, inconstantes. Essa aula já tá muito grande, eu já te dei informação demais. Assiste quantas vezes você precisar, tá bom? Um beijo, um queijo, um caranguejo. Tchau!